Muitas vezes, ao entrarmos em uma igreja e observarmos as imagens estáticas dos santos em seus nichos e altares, envoltos em mantos de gesso e olhares serenos, somos tentados a acreditar que a santidade é um estado de perfeição inalcançável, reservado apenas para almas extraordinárias que nasceram com uma inclinação natural para o divino. Olhamos para nossas próprias vidas, marcadas por falhas, impaciências e uma rotina muitas vezes monótona, e concluímos que o caminho dos santos não é para nós. No entanto, essa é uma das maiores ilusões que podem paralisar a nossa vida espiritual. Os santos não foram seres de outro mundo. Eles foram homens e mulheres de carne e osso que sentiram o peso do cansaço, a dor da dúvida e o calor das tentações. A diferença fundamental não estava na ausência de problemas, mas na forma como eles reagiam a eles. Eles possuíam chaves espirituais, segredos profundos que transformaram suas existências comuns em testemunhos extraordinários da graça de Deus. Se você sente que sua vida de oração está estagnada, ou se busca uma conexão mais profunda com a vontade do Pai, o que vamos explorar hoje pode mudar completamente a sua perspectiva. Bem-vindo ao Católico Aprendiz. Este canal nasceu da necessidade de mergulhar nas verdades da nossa fé, transformando dúvidas em degraus para o céu. E já aproveito para pedir seu like e sua inscrição no canal. Isso só me motiva cada vez mais nessa jornada. Hoje, vamos desvendar 3 segredos fundamentais da vida dos santos que têm o poder de revolucionar sua espiritualidade hoje mesmo. O primeiro segredo que precisamos compreender é o que Santa Teresinha do Menino Jesus chamou de a pequena via, ou a santificação do cotidiano. Por muito tempo, acreditou-se que a santidade exigia grandes feitos, martírios heróicos, jejuns prolongados ou a fundação de ordens religiosas gigantescas. Embora essas coisas tenham seu valor, Teresinha, uma jovem carmelita que viveu no final do século XIX, revolucionou a espiritualidade católica ao mostrar que o caminho para o céu está pavimentado com pequenas coisas feitas com um amor imenso. Ela dizia que não tinha forças para subir a grande escada da perfeição, então decidiu usar o elevador, que eram os braços de Jesus. Mas como isso se aplica a você, que trabalha, estuda ou cuida da casa? O segredo reside na intenção. Os santos entenderam que Deus não olha tanto para a grandeza das nossas obras, mas para o amor com que elas são realizadas. Lavar a louça, responder a um e-mail difícil com paciência, ou simplesmente ouvir alguém que precisa de atenção, quando oferecidos a Deus, tornam-se sacrifícios espirituais de valor infinito. A espiritualidade dos santos nos ensina que não precisamos fugir do mundo para encontrar a Deus. Precisamos encontrar a Deus dentro das nossas responsabilidades mundanas. A santidade não é sobre fazer coisas extraordinárias, mas sobre fazer as coisas ordinárias de forma extraordinária. Quando você entende que cada minuto do seu dia é uma oportunidade de oração, sua espiritualidade deixa de ser um momento isolado de 10 minutos pela manhã e passa a ser o oxigênio que você respira. Os santos viviam na presença de Deus, mesmo no meio do barulho, porque haviam construído uma cela interior em seus corações. Eles sabiam que a vontade de Deus para eles não estava em um futuro distante ou em uma situação ideal, mas no exato momento em que se encontravam. Se você está sofrendo agora, essa é a sua matéria-prima para a santidade. Se você está em um momento de alegria, essa é a sua oferta de gratidão. A revolução começa quando você para de esperar pelas circunstâncias perfeitas para ser santo e começa a usar as circunstâncias atuais como o seu caminho de purificação. O segundo segredo, talvez o mais difícil de aceitar em uma cultura que busca desesperadamente o conforto e a gratificação instantânea, é o valor redentor do sofrimento e a aceitação da cruz. Para os santos, o sofrimento nunca foi um fim em si mesmo, nem algo a ser buscado de forma masoquista, mas sim uma ferramenta poderosa de união com Cristo. São João da Cruz e São Padre Pio de Pietrelcina
São exemplos claros de como a dor, quando unida ao sacrifício de Jesus no Calvário, torna-se uma fonte de mérito e de salvação para si e para os outros. O segredo aqui é a mudança de pergunta. Em vez de perguntarmos, por que Deus permitiu isso comigo? Os santos perguntavam, o que o Senhor quer que eu aprenda ou ofereça através disso? Eles compreendiam que a vida cristã sem a cruz é uma ilusão. O próprio Cristo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A espiritualidade dos santos nos ensina que os momentos de deserto, de aridez na oração e de provações externas não são sinais de que Deus nos abandonou, mas sim sinais de que Ele está nos podando para que possamos dar mais frutos. É no fogo que o ouro é purificado. Se olharmos para a vida de São Francisco de Assis, veremos que sua alegria não vinha da ausência de dor. Ele sofria com doenças graves e estigmas, mas da certeza de que estava participando da paixão de seu Senhor. Este segredo revoluciona sua vida porque remove o medo. Quando você aceita que a cruz é parte integrante da jornada, você para de lutar contra os planos de Deus e começa a colaborar com eles. O sofrimento aceito com amor tem um poder de intercessão que palavras raramente alcançam. Os santos muitas vezes pediam a Deus a graça de sofrer algo por amor às almas, algo que soa absurdo para o mundo moderno, mas que faz todo o sentido na economia da salvação. Ao adotar essa mentalidade, você transforma cada dificuldade, cada doença e cada decepção em uma moeda espiritual. Você deixa de ser uma vítima das circunstâncias para se tornar um protagonista da sua própria santificação. A cruz deixa de ser um fardo pesado que você arrasta e passa a ser a chave que abre as portas da intimidade com o divino. O terceiro segredo é a humildade radical, aliada à vida de oração interior. Santo Agostinho dizia que o caminho para o céu é, primeiro, a humildade, segundo, a humildade e, terceiro, a humildade. Mas o que é essa humildade que os santos tanto prezavam? Não é um sentimento de inferioridade ou uma negação dos talentos que Deus nos deu. A humildade dos santos é, acima de tudo, a verdade. É reconhecer exatamente quem somos diante de Deus, criaturas totalmente dependentes do Criador. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, descreve a alma como um castelo interior feito de um único diamante ou cristal muito puro, onde existem muitas moradas, e no centro delas habita Deus. O segredo dos santos para uma espiritualidade revolucionária era o cultivo desse silêncio interior, para ouvir a voz do hóspede da alma. Em um mundo saturado de notificações, ruídos e opiniões constantes, os santos nos ensinam que Deus fala no sussurro, na brisa leve. Sem a oração mental, sem o recolhimento, a nossa fé corre o risco de se tornar meramente exterior, baseada em ritos sem alma. Os santos não rezavam apenas para pedir coisas. Eles rezavam para serem transformados. Eles entendiam que a oração é o lugar onde o nosso eu morre para que Cristo possa viver em nós. São Paulo resumiu isso perfeitamente. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa humildade radical permite que Deus opere milagres através de nós, porque não colocamos o obstáculo do nosso orgulho no caminho. Quando um santo realizava um milagre ou uma grande obra de caridade, ele verdadeiramente acreditava que não era ele quem estava fazendo, mas Deus agindo através de um instrumento pobre e imperfeito. Essa consciência traz uma liberdade imensa. Você não precisa mais carregar o peso de ser perfeito por suas próprias forças. Você se torna livre para falhar, levantar e recomeçar, sabendo que a sua força vem do Senhor. A vida de oração dos santos era marcada por uma persistência inabalável. Eles rezavam quando sentiam vontade e, principalmente, quando não sentiam nada. Eles sabiam que a fidelidade na oração é o que sustenta todas as outras virtudes. Ao aplicar esse segredo, você entende que o seu tempo de oração é o investimento mais importante do seu dia, o alicerce sobre o qual toda a sua vida espiritual e humana é construída.
Ao unirmos esses 3 segredos, a santificação do cotidiano, o valor redentor da cruz e a humildade na oração interior, começamos a perceber um padrão na vida de todos os grandes amigos de Deus. Eles não eram super-homens, mas eram pessoas que decidiram dizer sim radicalmente. A espiritualidade católica não é um conjunto de regras frias, mas um relacionamento vivo com uma pessoa, Jesus Cristo. E os santos são aqueles que levaram esse relacionamento às últimas consequências. Eles nos mostram que a santidade é possível para o pai de família, para o estudante universitária, para o trabalhador braçal e para o idoso em seu leito de dor. O católico aprendiz busca justamente isso: simplificar o que parece complexo, sem perder a profundidade da doutrina. Estudar a vida dos santos não é apenas um exercício de curiosidade histórica, mas uma necessidade estratégica para quem deseja chegar ao céu. Eles são os nossos irmãos mais velhos que já percorreram o caminho e deixaram as marcas de seus passos para que não nos percamos. Se você olhar para a história da Igreja, verá que em cada época de crise, Deus levantou santos para renovar a face da terra. E hoje, em meio às incertezas do mundo contemporâneo, Deus deseja levantar novos santos. Por que não você? A santidade começa com um desejo sincero e uma decisão firme. Não espere sentir-se santo para começar a agir como um. Comece hoje a oferecer suas pequenas tarefas, a aceitar suas pequenas cruzes com paciência e a buscar momentos de silêncio para falar com Deus. A revolução espiritual que você procura não está em um livro secreto ou em uma revelação mística extraordinária, mas na aplicação constante dessas verdades fundamentais. A Igreja Católica nos oferece todos os meios necessários: os sacramentos, a palavra de Deus e o exemplo dos santos. O que falta muitas vezes é a nossa disposição de mergulhar de cabeça. Os santos entenderam que a vida é curta e que a eternidade é o nosso verdadeiro destino. Eles viviam com um pé na terra e o coração no céu. Essa perspectiva muda tudo. Muda a forma como você trata sua família, como você gasta seu dinheiro e como você lida com suas falhas pessoais. A santidade é a plenitude da vida humana. É tornar-se aquilo para o qual fomos criados. Quando ignoramos esses segredos, vivemos uma fé superficial que não resiste às tempestades da vida. Mas quando os abraçamos, tornamo-nos inabaláveis. Os santos enfrentaram perseguições, calúnias, doenças e pobreza, mas mantiveram a paz que o mundo não pode dar. Essa paz está disponível para você também. Neste estudo sobre a vida dos santos, percebemos que a Igreja é um corpo vivo, onde a santidade de um membro beneficia a todos. Ao buscar a sua própria santificação, você está ajudando a elevar todo o corpo de Cristo. Não subestime o poder de uma vida entregue a Deus. Um único santo pode mudar o curso da história de uma nação, como fez Santa Joana d'Arc, ou transformar o cuidado com os pobres, como fez Santa Teresa de Calcutá. Mas a maioria dos santos viveu e morreu no anonimato, conhecidos apenas por Deus, realizando sua missão no silêncio de seus lares e conventos. É nessa santidade da porta ao lado, como diz o Papa Francisco, que a maioria de nós é chamada a caminhar. O segredo final, que permeia todos os outros, é a confiança absoluta na misericórdia divina. Os santos sabiam que eram pecadores, mas sabiam ainda mais que Deus é um Pai amoroso que nunca se cansa de perdoar. Eles não tinham medo de suas fraquezas, porque suas fraquezas eram o palco onde a força de Deus se manifestava. Portanto, ao encerrarmos este mergulho na sabedoria dos santos, convido você a escolher um desses segredos para praticar intensamente nesta semana. Talvez seja o compromisso de não reclamar de uma contrariedade, transformando-a em oferta. Talvez seja dedicar 15 minutos diários ao silêncio interior. Ou talvez seja realizar suas tarefas profissionais com uma excelência nova. Por amor a Deus. O importante é começar. A espiritualidade não é uma teoria a ser discutida, mas uma vida a ser vivida. No católico aprendiz,
Continuaremos explorando esses tesouros da nossa tradição, fundamentados na Bíblia e no magistério, para que possamos crescer juntos na fé e na disciplina de estudo. A jornada para a santidade é longa, mas não estamos sozinhos. Temos a intercessão da Virgem Maria e de toda a milícia celeste ao nosso lado. Que este conhecimento não seja apenas mais uma informação na sua mente, mas uma brasa que incendeie o seu coração. Se este conteúdo ajudou você a enxergar a fé com novos olhos, considere se inscrever e acompanhar nossos próximos estudos. O aprofundamento na doutrina é uma ferramenta poderosa de conversão. Que Deus nos conceda a graça de não apenas admirarmos os santos, mas de imitarmos suas virtudes, para que um dia possamos nos encontrar com eles na glória eterna. Caminhemos com confiança, pois a cada passo que damos em direção a Deus, Ele dá 10 passos em nossa direção. A santidade é o seu chamado, e o dia de começar é hoje.